Fala pessoal, beleza? E nesse vídeo eu faço review, unboxing e testes com a nova TV Box, a R69 Plus. Uma TV Box que conta aí com um novo processador, um Allwinner H728 de 8 núcleos de 1.8, trabalhando em 64 bits. Também possui uma Mali G57, 4 GB de memória RAM, Bluetooth 5.0, já compatível com Wi-Fi 6. Também possui uma porta GigaLAN e já conta aí com Android TV 14. Lembrando que ela não é certificada Google e nem Netflix. Temos a embalagem que acompanha, temos um manual que acompanha a TV Box, depois temos um cabo HDMI, um cabo simples, padrão. Temos aí uma fonte, essa fonte ela é 5 volts, bivolts, 2 amperes. E também temos aí um controle, esse controle ele é híbrido, ele é infravermelho e Bluetooth e também possui comando de voz no controle e responde muito bem este controle. Temos aí na tela então R69 Plus, uma boa TV Box, que conta com um bom processador. Vou estar fazendo vários testes aqui no canal com essa TV Box, principalmente em retro games, num próximo vídeo. Temos aí atrás uma porta USB 2.0, uma USB 3.0, uma saída GigaLAN, HDMI 2.0, temos ali o botão reset, saída óptica e a saída de energia, né? Entrada de energia. Aqui ao lado temos uma entrada para cartão SD. Então é uma box que promete, vamos fazer testes nessa box. Coloquei na tela então para vocês darem uma olhada nas configurações da TV Box R69 Plus. Então, como eu falei, ela conta com processador um Allwinner H728, são 8 núcleos de 1.8, possui aí uma Mali G57, 4 GB de memória RAM, espaço livre interno sobrando em média de 20 GB. Ela tem um Android TV baseado em Android 14, tá? Possui resolução até 4K. Possui compatibilidade com Wi-Fi 6, tem porta GigaLAN, Bluetooth 5.0, tem entrada para cartão SD, saída óptica, tá? Ela não possui root e não tem certificação Google e nem certificação Netflix. Vamos dar uma olhada agora na tela principal da R69 Plus. Bom pessoal, então essa é a tela principal da TV Box R69 Plus. Temos aí uma launcher, tá? Um sistema Android TV, lembrando que ela não tem um Android TV certificado, tá? Aqui temos uma Google Play Store de Android TV, obviamente, tá? Funciona bem fluida essa box, tá? Como eu falei, ela não tem o sistema certificado do Google, então alguns aplicativos que exigem certificação podem às vezes não funcionar nessa box e você ter que instalar uma versão alternativa para você usar a sua conta, tá? Então aí Google Play de Android TV, então a base do sistema dela é Android TV com Android 14, tá? Eu vou mostrar para vocês aí na tela. Depois aqui em aplicativos list, temos ali todos os aplicativos que estão instalados nela, alguns eu já instalei para fazer testes, tá? Já instalei aqui o Better xCloud e o xCloud Game Pass, tá? Ele não ficou muito bom nessa box, geralmente por causa do sistema, em algumas boxes não fica legal, então tem ruídos no áudio, então por enquanto não consegui rodar bem ainda o xCloud nessa box. Aqui temos câmera, talvez se você conseguir alguma câmera, alguma webcam você consiga instalar nessa box, eu não tenho certeza porque eu não tenho uma webcam para poder instalar. Aqui em Clean Up, você limpa a memória dela. Temos ali o gravador de voz, ela tem comando de voz pelo controle, você consegue pesquisar vídeos no YouTube, algumas coisas também. Aqui você consegue espelhar algum celular. Aqui é o browser dela, eu não gostei muito desse browser porque ele tem algumas propagandas ali que eu não achei muito interessante. Você pode baixar outro browser, tá? Esse é o browser principal da box, mas você pode instalar outros browsers. Aqui você tem como personalizar a tela inicial, tá? Não vai ficar 100% igual do Android TV, mas você tem essa opção, tá? De personalizar a tela principal dessa box. Ainda aqui em App List, aqui eu já mostrei para vocês o Clean Up para limpar a memória, depois vou mostrar o teste de internet. Aqui em Root Checker, se você clicar, ela aparece já a versão Android 14. Essa box ela não possui root. Se você quiser fazer root nela, vai ter que fazer manual. Então ela não tem root, tá? Sem root a box. Aplicativos que exigem certificação, como Netflix, entre outros, às vezes podem não funcionar nessa box, por ela não ser certificada Google. Então você vai precisar baixar essas versões alternativamente fora da loja Play Store, tá? Então, aplicativos que exigem certificação podem não funcionar nessa box. Aqui você tem a opção de atualizar.
Vamos dar uma olhada aqui pelo AIDA64 para vocês verem as configurações da box. Temos ali então o sistema, tá? Ela aparece como MBox, tá? O modelo. Depois temos ali 4 GB de memória RAM, sobrando de armazenamento, tá? 18 GB, então é em média de 20 GB que ela vai te dar sobrando aí. Apesar de dizer aqui versão do Bluetooth 4, ela tem a versão do Bluetooth em 5, tá? Depois vamos ali o processador. Em processador, ela possui aí um Allwinner H728, que trabalha em 64 bits e são 8 núcleos de 1.8, tá? Então ela trabalha com 8 núcleos de 1.8 em 64 bits e aceita aí suporte até 32 bits. Depois temos ali em tela. A tela principal dela está em HD, tá? Mas ela trabalha aí até em 4K 60 fps. Possui uma GPU, uma Mali G57, isso é interessante porque a maioria das TV Box vem com a Mali G31 ou Mali G52. E essa TV Box está vindo com a Mali G57. Isso é interessante, vou estar testando em outros vídeos futuramente jogos retrô, como de PSP e outros consoles nessa box, tá? Outros consoles. Então na sequência vai ter mais vídeos com testes com retro games nessa box, com jogos mais pesados. Então já mostrei a tela para vocês, mostrei o processador. Depois ali mostrando para vocês, ela vai ter um Android 14, tá? Ó, Android 14, já mostro para vocês as configurações direto aí da box. Ela tem, ela não esquenta muito, tá? Bem dentro do padrão, 57, 58. Quando você vai assistir vídeos, ela vai manter em média ali de 65 graus, 60, 65 graus assistindo vídeos. Então uma temperatura bem ok, eu achei desse processador, tá? Então aqui já mostrei para vocês. Se você clicar aqui na tela principal, você pode puxar o comando de voz. Vou dar um exemplo para vocês. Ok, Google. Ok, Google, quanto está o Bitcoin hoje? Ok, Google, quanto está o Bitcoin hoje? Aí ele vai te dar alguns assuntos relacionados na tela. Aqui não capturou muito bem. Deixa eu falar novamente para o Google. Ok, Google, quanto está o Bitcoin hoje? Então ele já busca vídeos no próprio YouTube, tá? Sobre o que eu perguntei. É o que eu consigo com o comando de voz. Então vamos clicar aqui em configurações. Bom, na parte de configurações temos ali, você pode controlar o LED, tá? LED Control. Você tem algumas opções. Você pode desligar o LED, LED em azul, LED em verde e Cycle Flashing. Aí ele fica alterando as cores do flash que aparece ali em cima da TV Box. Então tem o LED Control, você pode ligar e trocar algumas cores nessa parte. Depois aqui embaixo acessibilidade. Temos ali talkback, tamanho de texto, correção de cor, tá? Isso aqui é interessante, você pode estar mexendo aí na paleta de cores da box. Então aqui nessa parte de acessibilidade seria basicamente isso, tá? Algumas configurações, botões grandes. Vamos aqui em preferências do dispositivo. Em preferências temos sobre atualização do sistema, ela aparece como nome MBox, tá? Que você pode redefinir para a configuração original de fábrica. Modelo MBox, está aqui, ó, versão Android 14. Vamos clicar aqui, ó, tá aí na tela então, Android 14, tá? Achei melhor o Android 14 do que o 13. O 13 tinha muita incompatibilidade, o 14 está melhor. Você pode clicar aqui, você vai ter a opção de desenvolvedor. Aqui temos alguma parte de energia, não cheguei a mexer nessa parte. Data e hora, idioma. Aqui em idiomas, vou mostrar para vocês todos os idiomas do início, desde o início. Então vou passar rapidamente aqui para vocês verem que tem todos os idiomas na box. Como eu tenho inscritos de outros países, então eu sempre mostro essa parte de idioma. E cada idioma, dependendo do idioma, você pode ter derivações de um idioma. Já vou mostrar um exemplo para vocês. Por exemplo, se eu vier aqui em inglês, ó, vou clicar em inglês. Você tem derivações, ó, em inglês da Nova Zelândia, de Tonga, do Reino Unido, ó. Então você pode
ter derivações dentro do próprio idioma. Se você for em outro idioma aqui, por exemplo, no inglês, também tem a mesma coisa. Então isso é interessante. Em teclado, temos ali teclado atual, configurações aqui, mais preferências de layout, gerenciar teclado, teclado físico, você pode alterar ali conforme o seu país, tá? Vamos voltar aqui, entradas, controle HDMI, temos HDMI SEC para desligar a TV junto com a box, ligar e desligar a TV junto com a box. Temos as opções, tela e som, tamanho do texto, você pode aumentar ou diminuir o tamanho do texto. Temos ali o ajuste de frame, configurações avançadas de tela, HDMI output. Ela suporta até 4K 60 fps vídeos, tá? Você consegue assistir nela. Screen porcentagem, você vai ajustar ali o tamanho da tela conforme a sua TV, se precisar. HDR mode. Vamos voltar aqui novamente, deixa eu ver aqui embaixo, seleção de formato, já está aqui, screen rotação. Aqui em screen rotação, muita gente me pergunta se a tela gira. Essa tela gira, tá? 90 graus, 180 e 270. Então você tem como girar a tela. Permitir o modo jogo. Então aqui já foi. Em áudio output, temos ali, ela tem uma saída então óptica, tá? Configurações de som avançado. Aqui está em automático, tá? Aqui, se você mostrar formatos, ela aparece aqui, ó. Formatos ativados, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True, Dolby Atmos com Dolby Digital Plus. Eu não tenho esses equipamentos para testar, mas a box diz que funciona, tá? Então tem essas opções aí, tá no automático e aparece aquelas opções. Depois armazenamento, já mostrei pelo AIDA, tela principal, inicial. Personalizar canais, ver permissões, isso aqui é como se fosse o Android TV mesmo, tá? A base dela é Android TV. Google Assistente, tem algumas opções aqui. Aqui em opções de desenvolvedor, que eu ativei, você consegue entrar nas opções do desenvolvedor. Localização, microfone, reiniciar, tá? Então basicamente aqui são as configurações dessa box, a R69 Plus. Então basicamente é uma box boa, uma box rápida. Ainda vou testar games retrô nessa box. Vamos dar uma olhada aqui então na velocidade de internet da box. Nos testes de Wi-Fi, a TV Box R69 Plus na frequência de 2.4 consegue atingir em média de 40 megas. Já na frequência 5 e 6, ela consegue atingir em média de 130 a 140 megas. Mas nessa box temos uma porta GigaLAN. Já com a porta GigaLAN, ela consegue atender ao máximo da minha internet. Eu tenho uma internet de 300 megas e ela conseguiu bater os 300 megas da minha internet, até passou um pouco. Agora temos na tela imagens do YouTube. Eu rodei algumas imagens em Full HD, 30 e 60 fps, e também rodei outras imagens em 4K e 30 e 60 fps. Não tive problemas, a box rodou bem, tanto em Full HD quanto em 4K. Não tive problemas de engasgo. Também rodei o jogo Asphalt 8, tá? Ele rodou na qualidade média, não rodou na qualidade máxima. Pensei que ia rodar um pouco melhor até o Asphalt 8, mas não, ele rodou na qualidade média. No final do vídeo eu já volto com as considerações finais e fique mais um pouco aí com as imagens e o teste que eu fiz do Asphalt 8.
Bom pessoal, então vamos às considerações finais da TV Box R69 Plus. O que eu achei dessa TV Box? Ela é uma TV Box bem fluida, ela tem um bom processador, é um processador novo que a Winner lançou, é o H728, que é um processador que conta com 8 núcleos de 1.8, como eu já falei no vídeo. Possui aí uma malha G57, então isso aí te dá uma fluidez melhor na box, né, nas imagens, tá? Também possui Android TV, já baseado em Android 14, tá? Lembrando que ela não tem certificação Google e também não tem certificação Netflix. Então, alguns aplicativos que exigem essa certificação podem, às vezes, não funcionar nessa TV Box e você ter que conseguir uma versão alternativa. O interessante dessa box é que ela é rápida com esse processador, também possui 4 GB de memória RAM, Bluetooth 5.0 e tem uma porta GigaLAN. E ela também é compatível com Wi-Fi 6, tá? Eu vou estar trazendo mais testes com essa TV Box em jogos retrô. Vou testar o PSP, entre outros consoles aí nessa TV Box. Testei outros aplicativos que normalmente eu não mostro aqui no canal. Geralmente são aplicativos que o pessoal costuma usar, aplicativos alternativos aí. Rodou bem nessa box, tá? Eu acho que ela é uma box que relativamente é um bom custo-benefício, tá? Vai ter mais testes com essa TV Box aqui no canal. Eu consegui comprar através do AliExpress, vou estar deixando alguns links na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva no canal e ative isso nas notificações, que na sequência eu vou trazer mais vídeos e mais testes com essa TV Box. Valeu, tchau, tchau!